Boa tarde, hoje é dia 17 de setembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui de maneira ao vivo e online através do aplicativo Centro de Mídias, ainda de maneira remota, pois eu sou do grupo de risco, tomei a vacina, não voltei ainda de maneira presencial junto com meus alunos, por isso estou transmitindo da minha casa para os meus alunos que estão na escola e para os alunos que estão na casa deles assistindo através do aplicativo Centro de Mídias. Na escola eu tenho 7 alunos de maneira presencial assistindo essa aula na sala do Kit Multimídia, que é os alunos Andrei, Fernanda, Henrique, José Antônio, Maria Eduarda, Natália, Evelyn, Joaquim e Samuel. Ao vivo através do aplicativo Centro de Mídias, por enquanto não tenho nenhum aluno ao vivo. E essa aula está sendo gravada e será postada no YouTube para que posteriormente os demais alunos, que eu tenho mais alunos que era para estar assistindo essa aula, possam em um momento oportuno estar assistindo e colocando as suas atividades em dia. Pois essas aulas são importantes, eles têm que colocar as atividades em dia e ter a oportunidade de aprenderem o que eles estão deixando de aprender de maneira ao vivo ou presencial lá na escola. Então, essa aula está organizada numa playlist onde você que está assistindo pelo YouTube pode encontrar na descrição desse vídeo. Na primeira linha tem um link para a playlist onde tem todas as aulas anteriores e as aulas que virão posteriormente. No início a gente começou a fazer um acervo para que os meus alunos possam assistir quando voltassem às aulas. Porém, acabamos ajudando outros alunos que a gente recebe mensagem no YouTube agradecendo que estão conseguindo aprender junto com essas aulas também. A gente fica feliz em saber que está ajudando outros alunos. Então, se você é um desses alunos que estão assistindo pelo YouTube e está gostando das aulas, deixa um comentário, diga de que cidade você é, para que a gente saiba até onde está chegando essas aulas. Então, hoje, vou mandar um abraço para o Gabriel Mendes, de São Paulo. Ele comentou que está assistindo as aulas e ele está conseguindo aprender também com as aulas. Tá? Um abraço para o Gabriel Mendes. A turma lá da escola tá mandando um abraço. O José mandou um abraço para ele. Então tá bom. Vamos lá, José, começar a aula então? Então, o material é um material fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Essa é a aula parte 4 da sequência de atividades 1. Então, vamos dar início. Página 67. Qual é a habilidade que nós estamos estudando na sequência de atividade 1? É a habilidade EF07MA17, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. E a outra habilidade é a habilidade EF08MA13. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Objetos de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Hoje, me lembrem no fim da aula dar um exemplo para vocês de grandezas não proporcionais, tá bom? Porque a apostila está falando só sobre grandezas proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Só que às vezes num concurso ou no Enem, quando vocês forem prestar o Enem, pode cair uma pergunta de não proporcionais. Aí vocês vão falar, mas que maledito o professor Ricardo não ensinou nós não proporcionais, né?
Mas existe, tá? As não proporcionais também. Então me lembre, na hora do fim da aula, de falar sobre isso para vocês. Vamos lá. Página 67. Sequência de atividades 1, parte 4. Hoje nós finalizaremos a sequência de atividades 1. Aulas 7 e 8. Resolvendo e elaborando variações de grandezas. Objetivo das aulas: resolver problemas envolvendo a variação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Elaborar problemas envolvendo a variação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro exercício. O FSMI. Adaptado. É um exercício adaptado de uma universidade federal. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 3 metros de raio. Então eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder visualizar essa história aqui. Então presta atenção. Ele pega lá um terreno, pega lá, enfia uma estaca no chão, para a gente poder imaginar fazendo isso mesmo. Enfia uma estaca no chão, puxa uma corda de 3 metros e sai riscando com alguma coisa na ponta dessa corda. Você fez um círculo com 3 metros de raio, certo? Para limpar esses 3... Não, desculpe. Fiz aqui errado. Não é 3 metros de raio, é 5 metros de raio. Então lá, puxa uma corda de 5 metros e faz um círculo lá, certo? Então o trabalhador faz esse círculo aqui com 5 metros de raio, ele leva 3 horas para limpar esse terreno, certo? Se o terreno tivesse 15 metros de raio, ou seja, se ele pegasse e puxasse 15 metros de corda, 3 vezes o tamanho maior, né? A corda, o raio, e puxasse o círculo dele. Nossa, que círculo mal feito. Mas faz de conta que tá bem feitinho, tá? Quantas horas ele gastaria para limpar? Quantas? Só o José vai responder essa? Tá. Eu não vou falar ainda a resposta de vocês, mas vamos... Tá. Mais alguém? Por enquanto, só 2 pessoas, José e a Natália. Vamos lá, vamos fazer a resposta aqui então. Então, primeiro, eu preciso saber quantos metros quadrados tem a área que ele limpou em 3 horas. Ai, professor, como que eu vou lembrar disso? Tem uma fórmula que nós já vimos em aulas anteriores, que a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, eu preciso lembrar que π é um número irracional. Ele não tem fim. Então, eu vou usar um número aproximado. Geralmente, se vocês forem fazer um concurso ou um vestibular, né, ou uma prova seletiva para um emprego, ele vem falando aqui, ó, use o π em valor de 3. Ou eles falam, use o π como 3,1. Ou eles falam assim, use o π como 3,14. Tá? Quando eles falam para você qual é o valor que você tem que usar, você usa aquele valor. Tá bom? Nesse caso, ele não está falando. Então, quanto mais casa você usar depois da vírgula, mais exato vai ser. Eu vou usar com 3,14. Então, vamos ver. A área do círculo que ele leva 3 horas para limpar. Então, vamos lá. Um trabalhador leva 3 horas para limpar um terreno circular com 5 metros de raio. Então, vamos lá.
A área do círculo é igual a 3,14, que é o valor do meu π, meu π não, é o π do mundo inteiro. Né? No universo inteiro, o π é 3,14, tá? Então, se você for para outro país, o π é 3,14. Antes de Cristo, qual era o valor de π, Natália e Evelyn? Que vocês estão conversando, vocês devem saber. Qual era o valor do π antes de Cristo? Qual era o valor do π antes de Cristo? Sempre foi 3,14, tá? Nunca mudou. E nunca vai mudar. Então, 3,14 vezes o raio. Qual é o valor do raio? 5. 5 ao quadrado. Então, a área do círculo é igual a 3,14 vezes... Eu sempre resolvo primeiro a potência. A potência, na verdade, é uma multiplicação. 5 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Cuidado, muita gente confunde e faz 5 vezes 2. Não é 5 vezes 2. Se fosse 5 vezes 2, ia estar assim, ó. 5 vezes 2. Não ia estar 5 elevado a 2, tá? Então, não confunda isso. Muita gente confunde. Senão, não seria elevado, seria multiplicado. Então, 5 vezes 5 dá quantos? Dá 25. Então, 3,14 vezes 25 vai dar a área circular que esse trabalhador limpou em 3 horas. Então, vamos fazer agora a conta. 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que subiu, 7. 5 vezes 3, 15. Subiu 1, não tem mais ninguém para multiplicar. Esse 1 voltou aqui embaixo. Esse 5 eu já resolvi. Então ele já acabou. Eu tenho o costume de falar que eu já matei ele. Né? Não é para matar ninguém na vida real. É só um número aqui. Coloca uma cruzinha em homenagem a ele. Para não ter trabalho de se atrapalhar depois. Agora eu vou fazer o 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Soma todo mundo. 0 com mais nada, 0. 7 com 8, 15. Subiu 1. 1 com 5, 6. Com mais 2, 8. 1 com 6, 7. 7.850? Não terminamos a conta ainda. Olhe bem aqui em cima. Eu não multipliquei números inteiros. Tinha um número com vírgula. Então quantas casas tem depois da vírgula ali? Eu tenho 2 casinhas depois da vírgula. E embaixo não tem nenhuma. Então eu tenho 2. Eu tenho que devolver essas 2 casas. Vou devolver 1, 2. Então quantos metros quadrados ele limpou? Ele limpou 78,50, ou seja, 78,5 metros quadrados. Então, em 3 horas, ele levou 3 horas para limpar 78,5 metros quadrados. A pergunta é, se ele tivesse 15 metros de raio, quantas horas ele ia levar? Ah, mas 15 metros de raio, quantos metros quadrados ele ia ter? Eu vou ter que fazer uma nova conta aqui. Então, a área circular é igual a 3,14 vezes o raio, que é 15, ao quadrado. Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 15 vezes 15. Então, vamos fazer o 15 vezes 15? Quantos que dá 15 vezes 15? Vou fazer aqui no cantinho. 15 vezes o 15. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 1,
5, 1, 2, subiu, 7. Matei o 5, coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 5 com mais nada, 5. 7 com mais 5, 12. Foi 1. 1 com mais 1, 2. 225. Então a área do círculo com raio de 15 metros é 3,14 vezes 225. Agora, quando eu multiplicar isso daqui, eu já vou saber quantos metros quadrados são. Então vamos lá. Cadê minha caneta? Perdi a caneta aqui. Achei. 225 vezes 3,14. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 subiu, 10. Subiu 1. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. Matou 4. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Esse já estava morto. Agora acabei de matar 1. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 3 vezes 5, 15. Subiu 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. 3 vezes 2, 6. Soma tudo. 0 mais nada, 0. 0 mais 5, mais nada, 5. 9 mais 2, 11. Com mais 5, 6. 7 com 2, 9. 6. Ah, eu tenho duas casas depois da vírgula. Devolve as duas casas. Opa! Olha agora quanto que ele vai ter para roçar. Para roçar, nem sei se é para roçar, para limpar. Ele vai ter 696,5 metros quadrados. Nossa senhora, se for, quase 7 vezes mais. É muita coisa 7 vezes mais. Natália e Evelyn, vou precisar que peça para mudar vocês de lugar? Não, né? Então vamos lá. Agora aqui, é quase 7 vezes mais. Eu acho que é mais do que 7 vezes. Então vou ter que vir fazer o que aqui? Uma regra de 3, né? Então para 696,5 metros quadrados, quantas horas vai levar? É regra de 3. Olha bem aqui, são diretamente proporcionais. Aqui tinha menos área, aqui tem mais área, tá? Da seta do menor para o maior. Aqui ele fazia em 3 horas, aqui provavelmente ele vai fazer em mais horas, então do menor para o maior. Aí nós temos aquela regra de 3, de cruza e multiplica. Esse é o valor que eu quero descobrir. X vezes 78,5 é igual a 3 vezes 696,5. Então, vou fazer aqui. 78,5 vezes o x é igual a 3 vezes 696,5. Resolvendo. 78,5x é igual 3 vezes aquele número grandão lá. Então vamos lá. 696,5 vezes o 3. 3 vezes 5, 15. Foi o 1. 3 vezes 6, 18 com mais 1, 19. Foi 1. 3 vezes 9, 27 com mais 1, 28. Foi o 2. 3 vezes 6, 18 com mais 2, 20. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Devolvo aqui. Então deu 2.089. 2.089,5. Agora, eu não quero descobrir quanto é 78,5x. Eu quero descobrir o valor de 1x só. Então vai ser 2.089
2,5 dividido por 78,5, tá? Então, ao eu fazer essa divisão, eu vou descobrir quantas horas ele levará para poder limpar um terreno de 15 metros de raio, tá bom? Então, presta bem atenção aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer a divisão. 2089,5 dividido por 78,5. Vou fazer, eu tô com dificuldade da vírgula. Se multiplica os dois lados por 10, o que acontece? A vírgula some dos dois lados. Pronto? Então, se eu fizer vezes 3, ele vai passar, né? Então, eu vou fazer vezes 2. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 8, dá 16. Com mais 1, 17. Foi 1. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Fazendo a conta de menos. 9 que tira 0, dá 9. 8 que tira 7, dá 1. 0 que tira 5, não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 5, dá 5. 1 que tira 1, dá 0. Abaixa o 5. Quem vezes os 785 chega próximo de 5.195. Então, se eu fizesse o 7, vamos tentar o 7. 7 vezes 5, 35. Subiu 3. 7 vezes 8, 56. 57, 58, 59. Subiu 5. 7 vezes 7, 49. 49. 50, 51, 52, 53, 54. Passou. Então não pode ser o 7. Vamos tentar o 6. Seis. 6 vezes 5, 30. Foi o 3. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51. Foi o 5. 6 vezes 7 dá 42. 43, 44, 45, 46, 47. Faz a conta de menos. 5 que tira 0 dá 5. 9 que tira 1 dá 8. 1 que tira 7 não dá, empresta do vizinho. 11 que tira 7 dá 4. 4 que tira 4 dá 0. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula, aparece um 0. E aí vai continuar a conta, pode ser que seja uma dízima periódica. Vamos chamar a calculadora e fazer essa divisão na calculadora. Olha lá. 2089,5 dividido por 78,5. Ó, ele realmente é uma dízima periódica. Então, aproximadamente 26,6 horas. Alguém tinha chegado nessa resposta? Geralmente a gente pensa assim, aumentou 3 vezes o raio, então vai ser 9 horas. Não, é uma área circular, tá? Então não é bem simples assim não, tá? Olha lá, subindo a resposta. Ai, faltou subir isso aqui, né? Aqui tem a área da circunferência, só que vocês tinham na apostila aí. E utilize o π como 3,14. Então, aqui tá Só que aqui ele dá exato. Eu errei alguma coisa na multiplicação já hoje ali, ó. Mas aqui ele vai dar exato. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente faz 225 vezes 3,14, eu acho que é isso que eu errei. Depois eu vou ver no YouTube no que eu errei. Então, olha aqui, ó. Fazendo
na calculadora não vai ter o erro que eu devo ter errado lá. Ó, 15 vezes 15, 225, vezes 3,14, 706,5 metros. Tinha dado 690 e alguma coisa, ali que eu tinha errado. Então a área circular de 15 metros é 706. E aí você vai lá e faz a regra de 3 para 7,8, né? Então você pode fazer assim também. Para 78,5 metros quadrados, ele resolve em 3 horas. Quer dizer que ele trabalha por hora, ele limpa 26,16666 metro quadrado por hora. Então você vai lá e pega lá 706,5 e divide por 26,16666, que seria por hora, e vai descobrir que ele vai usar 27 horas para poder limpar esse terreno. Quer dizer que ele não vai conseguir em um dia, né? Fica bem claro isso. E a gente achando que poderia resolver em 9 horas, só multiplicar por 3. Não é tão simples. Tanto que é uma pergunta de uma universidade, para entrar numa universidade federal, de um vestibular de universidade federal, né? Vou dar um tempinho para vocês fazerem anotações de vocês aí. Eu já vou pro próximo, tá? Vou apertar pause na gravação aqui. Vamos lá. Próximo exercício. 2. Saeb. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Primeira pergunta que eu faço para vocês. É uma proporcionalidade direta ou inversa? Inversa, muito bem. Quem respondeu? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Ó, aqui fala assim: horas trabalhadas, certo? Dias. As duas grandezas tá relacionado a tempo, né? Uma é horas, outra é dias. Então aqui o pedreiro trabalha 10 horas. Ele levaria para construir essa casa 120 dias. E aí o que aconteceu? Se ele diminuir para 8 horas, ele vai levar X dias. É o que está procurando. E olha aqui, preste bem atenção. Do que cai isso em concurso na vida aí? Quantos concursos vocês vão fazer na vida aí? Eu acho que bastante. Espero eu que já passe nos primeiros. Mas a gente faz bastante concurso durante a vida aí. E aí a dica que eu dou para vocês é fazer as setas para poder olhar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vocês já falaram que é inverso, né? Mas para eu ter certeza, eu faço uma seta sempre do menor para o maior. Ó, aqui, ó. 8 é menor do que 10. Então, do menor para o maior. Agora pensa comigo. Se ele trabalhando 10 horas por dia, ele faz em 120 dias. Se ele diminuir para 8 horas por dia, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de dias que ele leva para fazer essa casa? Oi? O que vocês acham? Vai aumentar. Vai aumentar. Então, vai aumentar. Então, 120 vai ser menor do que a quantidade de dias que vai estar levando. Por quê? Se ele vai trabalhar menos, vai levar mais dias para ele fazer a casa. Então, a gente percebe que tem uma seta para cima e outra para baixo. Presta bastante atenção agora que eu vou ensinar duas maneiras que eu ainda não ensinei nas aulas anteriores para resolver isso aqui.
Nas aulas anteriores, a gente procurava aqui assim, quem multiplicado por 8, para chegar a 10. Não era isso que a gente fazia? Eu vou fazer de 3 maneiras essa aqui. Presta atenção. Porque aqui nós estamos se preparando para vestibular, para Enem e para concurso. Então presta atenção. Eu vou fazer do jeito que ensina a matemática e depois já vou ensinar vocês para passar em concurso e vestibular de uma maneira mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Aqui como que eu faço? Aqui eu tenho a informação. Então vou fazer aqui, ó. Tudo sem calculadora. 10 por 8. Por que eu tenho que fazer sem calculadora? Porque no vestibular não posso usar, né? Nem no concurso. Então vou dividir. 10 dividido por 8. 1 vezes 8 dá 8. Sobra 2. Põe uma vírgula, aparece um 0. Quem vezes 8 chega próximo do 20? É o 2. 2 vezes 8, 16. 20 que tira 16, 4. Turminha, vai prestando atenção e fazendo as anotações. Aí, como eu já tenho a vírgula, aparece um 0. Quem vezes 8 dá 40? É o 5. Então, 5 vezes dá 40. 5 vezes 8 dá 40, 0. Aí, então, eu descobri. 8 vezes 1,25 vai dar 10. Agora lá eu tenho que fazer o seguinte: x é 120. Eu multipliquei o de baixo, presta atenção, eu multipliquei o de baixo por 1,25 para dar 10. Agora eu tenho que fazer 1,25 vezes o x para dar 120. Então, presta atenção. X é igual a 120. 1,5 estava multiplicando. O que ele vai fazer? Vai dividir. Então, 120 dividido por 1,25. Tá? Então, lá. 120 dividido por 1,25. Bom, essa vírgula tem que sumir. Então, vou multiplicar ela por 100. Porque 1,25 vezes 100 vai dar 125. Tá? Concorda comigo ou não? Se vocês estão na dúvida, eu faço aqui, ó. 1,25 vezes 100. Corto os 2 zeros vem aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Devolvo as duas casas, deu 125. Só que se eu multipliquei esse por 100, eu tenho que multiplicar o outro lado por 100 também. Aumenta 2 zeros aqui. Então agora vem aqui e pergunto para vocês. Quem vezes... Não, calma aí, eu acho que me atrapalhei aqui. Eita. Não, não era isso não. Era 120 vezes 1,25. Dá 150. Me atrapalhei. Por isso que eu não gosto desse sistema. Lá do outro lado é inverso. Eu fiz aqui, ó. Calma aí, vou voltar. Perdão. Vamos voltar aqui. Depois eu vou ensinar o jeito que eu acho mais fácil para vocês. Aqui, ó. Voltando. Aqui que eu me atrapalhei, ó. Eu peguei o menor, multipliquei por 1,25 para chegar no maior. Não foi assim? Eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu pego o menor, multiplico por 1,25 para chegar no maior. E se eu não tiver o menor? E se por um acaso o meu menor for o x? Eu vou fazer o maior dividido por 1,25. Viu como é confuso?
Mas mesmo assim, você faz aqui, ó, 120 vezes 1,25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Foi o 1. 5 vezes 1, 5. Com mais um que subiu, 6. Mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais e mais. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 0 mais 0. 6 com mais 4, 10. Subiu 1. 1 mais 2, 3. Com mais 2, 5. 1 com mais nada, 5. Eu tenho duas casas depois da vírgula. 150. Então, meu valor de x é de 150. Qual é as outras duas maneiras? Agora vem o jeito mais fácil. Eu gostaria que vocês já fossem prestando atenção e fazendo as anotações agora. Porque depois não dá tempo de eu ficar esperando vocês copiarem, tá? Então, presta atenção. Agora vem o jeito que eu acho mais simples. Vocês têm... E essas... tá certo que é aquela história. Às vezes o jeito que eu acho mais simples pode ser que não seja mais simples que vocês acham. Tá. Regra de 3, a gente cruza e multiplica. Certo? Só que para eu fazer a regra de 3 de cruzar e multiplicar, as duas setas têm que estar no mesmo sentido. E as duas setas estão no mesmo sentido aqui? Sim ou não? Não, né? Tem uma para cima e outra para baixo. E como eu faço isso? Se eu pudesse, eu não podia virar a seta com a mão aqui? Sim ou não, José? Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu vou pegar e vou manter do jeito que está lá do outro lado, ó. 10 sobre 8. E aqui eu vou virar por querer com a mão. Só que daí eu viro aqui junto. O x vai para cima, o 120 vem para baixo. Agora, a seta lá já estava assim, essa seta ficou invertida, tá? Agora as setas estão para o mesmo lado. Você cruza e multiplica. 8 vezes x é igual a 110, a 100, desculpe, vezes 120. 8x igual a 1.200. X igual a 1.200 dividido por 8. Quantos que dá 1.200 dividido por 8? Opa, coloquei um zero a mais aqui. 150. Muito bem. Chegamos na resposta de um jeito muito mais simples, né? Vai dar 150 dias. Nossa, professor, tem outro jeito também? Tem outro jeito também, tá? O outro jeito seria isso daqui, ó. Em vez de você virar setas, você faz assim. Meu Deus do céu, leva um ano para pagar? Aí, consegui. Então, eu uso a estratégia de virar setas, porque quando eu era adolescente, eu aprendi assim e acostumei assim. Só que eu aprendi de outra maneira para ensinar, então eu vou ensinar da outra maneira que eu aprendi também. Setas invertida. Ao invés de você fazer o cruze e multiplica, você não faz mais o cruze e multiplica. Quando é inversamente proporcional, você não faz o cruze e multiplica. Como que se faz então? Você faz isso aqui, ó. Faz as paralelas. Você vai fazer 8 vezes x é igual a 10 vezes 120. Olha lá, vai dar a mesma coisa. 8 vezes x igual a 1.200. X igual a 1.200 dividido por 8. X é igual a 150 horas. Tá bom? Muito mais fácil. As duas últimas maneiras que eu ensinei é muito, mas muito, mas muito. Põe mais 10 vezes muito aí, mais fácil. Olha lá, subindo a resposta. Então, ó, regra de 3
inversamente proporcional. Uma por cima, uma para cima e outra para baixo. Aí dá aquela lá, 8 vezes x igual a 120 vezes 10, 8x igual a 120, é 1.200, x igual a 1.200 dividido por 8, igual a 150 dias. Tá? Trata-se de grandezas inversamente proporcionais, pois se diminui o tempo trabalhando, aumenta os dias para que a casa fique pronta. Tá bom? Eu vou dar continuidade aqui, depois eu volto para vocês tirarem foto se não der tempo de vocês copiarem, tá bom? Vamos lá, próximo, que falta pouco tempo para acabar a aula. Página 68. FUVEST, uma pergunta de concurso do FUVEST. A sombra de um poste vertical. O que é vertical? É de pé ou deitado? De pé, de pé, de pé. A sombra de um poste. O poste está no vertical. A sombra é na horizontal, tá? A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre um chão mede 12 metros. Então vamos tentar desenhar aqui para imaginar. Cadê a minha caneta? Achei. Então aqui está o poste, certo? Então o sol está aqui, e ele joga raio aqui assim e ele faz uma sombra no chão. A sombra mede 12 metros, tá? A sombra mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão de 1 metro, então tem uma sombra de 1 metro aqui, ó, 1 metro de bastão. A sombra desse bastão de 1 metro mede 0,6 metros. E os raios do sol são paralelos, quer dizer que eles têm, a sombra é proporcional à altura do poste também, tá bom? Aí a pergunta é, qual é a altura do poste? Bom, aqui é claramente que tem proporcionalidade, né? Tem altura e tem sombra. Então vamos lá. Temos poste e temos bastão. Qual é a altura do poste? Vocês sabem? É X. Eu não sei. Mas a sombra eu sei que é 12. Qual a altura do bastão? É 1. Qual é a altura da sombra do bastão? Não, a sombra do bastão, 0,6. Agora, alguém conseguiu achar a resposta? Qual é a altura do poste? Não? Ó, só uma sugestão. Um bastão que tem 1 metro de altura, a sombra mede 0,6. Será que o poste vai ser maior que a sombra ou menor que a sombra? Pensa comigo. 1 metro de altura, 0,6 de sombra. Se o bastão tem 1 metro de altura e a sombra tem 60 centímetros, quer dizer que a sombra é menor que o poste. Certo? Então, o poste vai ser maior ou menor do que 12? Maior, né? Muito bom. Então vamos analisar aqui comigo. A sombra. Aqui a... Então, regra aqui assim, né? Cadê? Calma aí.
do menor para o maior. Bastão, a altura, do menor para o maior. Regra de 3. 0,6 vezes x é igual a 1 vezes 12. Então, x é igual... Não, desculpe. 0,6 vezes x. 0,6 vezes x é igual a 1 vezes 12. 1 vezes 12 dá quantos? Dá 12. 0,6 vezes a sua altura dá 12. Eu quero descobrir a altura. Não quero descobrir 0,6 vezes a altura. Então, esse 0,6 está multiplicando, vai passar dividindo. 0,6. Então, quando eu fizer 12 dividido por 0,6, eu vou chegar na resposta. Então, vamos fazer a divisão? 12 dividido por 0,6. Ah, professor, mas tem vírgula. Eu não consigo fazer a divisão sem usar calculadora quando tem vírgula. Lembre-se, se você multiplicar os dois lados pelo mesmo número, vai dar a mesma resposta. Quando multiplica os dois lados por 10, essa vírgula vai dar uma casa. Vai ser o quê? 0,6 vezes 10 vai dar 6. 12 vezes 10 vai dar 120. Então, eu vou fazer divisão. Vai dar a mesma resposta. Depois eu mostro na calculadora para vocês terem certeza. Agora vem a pergunta. Quem vezes 6 chega próximo do 12? 2. 2 vezes 6 dá 12. 2 que tira 2, 0. 1 menos 1, 0. Abaixou o 0. Se você abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 6 dá próximo do 0? Quem? Quem vezes 6 dá próximo do 0 sem passar? 0. 0 vezes 6 dá 0. 0 que tira 0, 0. Acabou. Qual é a altura do poste? 20 metros de altura. 20 metros de altura. Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. Então, sombra do poste tem 12 metros. A sombra do bastão tem 0,6 metros. Do menor para o maior, do menor para o maior. A gente vê que são diretamente proporcionais. Faz a regra de 3. Cruza e multiplica. 0,6 vezes x é igual a 12 vezes 1. 0,6 vezes x é igual a 12. Quem está multiplicando passa dividindo. Quando você faz 12 dividido por 0,6, ele vai dar 20. Trata-se de grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior for o objeto, maior será a sombra no mesmo instante, né? Próximo exercício. O FSM do Rio Grande do Sul é uma questão adaptada. Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Se o número de trabalhadores fosse elevado para 24, quantos dias seriam necessários para a construção da mesma ponte? Bom, falou isso aqui, a gente já sabe que é proporcionalidade. Vamos analisar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Então vamos lá. Quais são as grandezas? Quais são as grandezas? São dias e são trabalhadores. Essas são as grandezas. Dias e trabalhadores.
tá? 120 dias quando tem 16 trabalhadores. Quando tem 24 trabalhadores, são... Ah, não sei, é o que está perguntando, né? São X dias. São X dias. Agora vem aqui a pergunta, vamos lá. Do menor para o maior. Quem é menor, quem é maior? 16 ou 24? 16 é o menor, 24 é o maior. Do menor para o maior. Agora vem a pergunta aqui. Se em 16 trabalhadores eles levavam 120 dias, 24 trabalhadores vai levar mais ou menos dias? Menos. Então, do menor para o maior. O que deu aqui? Deu diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Inversamente. Tem uma seta para cima e uma para baixo. São inversos, né? Uma seta para cima e uma para baixo são inversas. Lembre-se, ou você vira forçadamente uma seta para o lado e faz o cruze e multiplica, ou como são inversas, você não cruza, faz esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos fazer assim que é mais fácil? Então fica o que aqui? X vezes 24. 24 vezes o x é igual 120 vezes 16. 120 vezes 16. 24 vezes o x é igual 120 vezes 16. Vamos fazer aqui. 120 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Foi o 1. 6 vezes 1, 6. Com mais um que subiu, 7. Matei o 6. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 0 com mais nada, 0. 2 com mais 0, 2. 7 com mais 2, 9. 1 com mais nada, 1. Então, 24 vezes o x vai dar 1920. Mas eu não quero descobrir 24x, eu quero descobrir um x só. Então, dá 1920. Esses 24 que está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, vamos fazer a divisão para descobrir o resultado final? 1920 dividido por 24. Bom, 1 não dá para 24, então vou pegar os 192. Quem vezes 24 chega próximo dos 192? Se eu fizesse vezes 10, ia dar 240. Vezes 9, vezes quantos mais ou menos? 7, vamos ver. 7 vezes 4, 8, 28, né? Foi o 2. 2 vezes 4. Não, 2 vezes 7. 14. 15, 16. Faz a conta de menos. 2 dá para tirar 8? Não. Empresta do vizinho. 12 que tira 8. Sobra 4. 7 que tira 1. 6. Sobra 1. Agora abaixa o 0. Quem vezes 24 chega próximo dos 140? Alguém sabe aí? Quem vezes 24 chega próximo do 140? 7 vai passar. 5. 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 2 vezes 5, 10. Com 2 que subiu, 12. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 2, 2. 1 que tira 1, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula aqui, aumenta um 0 aqui. Certo?
Será que eu acertei na conta aqui? Do 120 vezes 16? Deu certo. Eu errei na hora de dividir aqui. Vamos lá ver onde que eu errei. Hã? Não. Na hora de dividir aqui que nós erramos alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos fazer com atenção. Mil novecentos e vinte dividido por 24. Vamos tentar por 8. 8 vezes 4. 32. Foi o 3. 8 vezes 2. 16. 17, 18, 19. 2 que tira 2, 0. 9 que tira 9, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixou 0. Se abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 24 dá próximo do 0? É o 0. 0 vezes 24 dá 0. 0 que tira 0, 0. Então eles vão levar 80 dias. Se eles aumentarem de 16 trabalhadores para 24 trabalhadores, certo? Eu tinha errado na hora de fazer divisão por 7 lá. Quer ver onde que eu errei aqui, ó? Quando eu fiz 1920, eu vou subir a resposta e vou mostrar para vocês onde que eu errei. Enquanto isso, vocês façam as anotações de vocês. Ó, aqui, quer ver? Cadê a minha caneta? Achei. 1920 dividido por 24. Alguém falou 7 e eu fiz, e eu não vi aqui, ó, um erro meu. 7 vezes 4, 28, subiu 2. 7 vezes 14, daí deu 16. A hora que eu fiz aqui, ó, 2 tira 8, empresta do vizinho, deu 7, certo? Aqui dava 12 que tira 8 dá 4. Ah, aqui ó, eu subi, eu falei que ficava 7, aqui ficava 8, tá? Aqui que foi meu erro. 9 empresta 1, fica 8, não fica 7. E a hora que faz o empréstimo, ó, 8 menos 6 dá 24, eu ia perceber que estava errado. Porque se sobrou 24, tá errado. Quando você está fazendo uma divisão, o resto nunca pode ser igual da chave ou maior, porque senão não é resto. O próprio nome já fala, resto. O resto não pode ser maior e nem igual da chave. O meu resto lá, depois vocês olhem no YouTube para vocês verem, deu 14. Mas por que eu errei? Porque na hora que eu emprestei de 9, eu falei que ficou 7. Foi um erro grotesco meu aqui. Peço desculpa, tá bom? Então vamos lá. Pronto, vamos para o último, que falta só 8 minutos para acabar a aula. Vai, tem que dar. A aula é prevista para acabar essa aula hoje. Último exercício. Na composição da água H2O, há 2 átomos de hidrogênio, por isso que eles falam aqui assim, ó. H de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, há 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Em certa quantidade de água, há 3.800 átomos de oxigênio. Então, presta atenção. Regra de 3. Oxigênio. Oxigênio. Certo? Vou pôr a sigla, mais fácil. Ó. O hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio, o comum é C2 e o oxigênio 1. Ele está falando que em certa quantidade de água existem
3.800 átomos de hidrogênio. Ele quer saber quantos que é no oxigênio. Então aqui, ó, menor para o maior. Aqui também, menor para o maior. É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Hã? Diretamente, porque as duas setas para o mesmo lado. Cruza e multiplica. 2 vezes x é igual a 1 vezes 3.800. 2 vezes o x é igual a 3.800. X é igual a 3.800. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, 3.800 dividido por 2 dá quantos? É uma daquelas alternativas. 1 vezes isso, 1 vezes 2, 2. 3 que tira 1, 3 que tira 2 dá 1. Abaixo 8. Quem vezes 2 dá 18? 9. 2 vezes 9, 18. 18 que tira 18 dá 0. Abaixou o 0. Se abaixou, se tem que resolver. Quem vezes 2 dá 0? É o 0. 0 menos 0 dá 0. Abaixou o outro 0. Quem vezes 2 dá 0? É o 0. 0 vezes 2 dá 0. Acabou, não tem mais ninguém para baixar. Tá aqui a minha resposta. 1.900. Olha lá a resposta. 1.900. Muito bem. Subindo a resposta, lá, hidrogênio e oxigênio. As duas setas para o mesmo sentido, certo? E aí a gente faz o cruza e multiplica. Não pode esquecer disso. Quando as duas setas estão para o mesmo sentido, você faz o cruza e multiplica. São chamados de regra de 3. Daí 2 vezes x é igual a 1 vezes 3.800. 2 vezes x é igual a 3.800. Você pode fazer o seguinte também. Você pode dividir os dois lados por 2. Aí cortou aqui e ficou do mesmo jeito lá, entendeu? Vocês não saíram da sala ainda, já vou falar com vocês. E por hoje nós terminamos a atividade de hoje. Já volto. Para a próxima aula, por favor, já tentem resolver os exercícios da aula 1, 2, que tem o tema A Linguagem da Matemática, Álgebra, exercício 1, 2, 3, 4 e 5, página 69, 70, 71 e 72. E chegamos ao fim da sequência de atividades 1. Se você gostou da aula, está assistindo pelo YouTube, gostou, curta, comente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.